Ele estava formatado como hora lá no exemplo da segunda aula. Então a gente vai mudar aqui. Ó. Em vez de ser hora, olá a todos, eu sou o Rincão do canal Rincão Informática no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Nós estamos a partir desse momento começando mais uma aula da nossa série de Time Slots, em que nós estamos desenvolvendo aplicativos que utilizam o sistema de agendamentos. Nesta aula, a gente está usando de exemplo um aplicativo de agendamento para atendimento médico. Nós criamos um nome fictício aqui de Instituto do Coração Rincão. E nas aulas anteriores a gente fez a nossa dashboard, a estrutura com o nosso banco de dados. E nessa aula de hoje, na segunda aula, a gente fez o sistema de agendamento por data, em que a gente seleciona o atendente, o assistente dele e gera o atendimento, os horários de atendimento daquele dia. E nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma página separada de exemplo e vamos nomear como time slot, porque nesse sistema hoje nós vamos manter os agendamentos de todos os horários, só que em vez de a gente ter uma data só, a gente vai ter a possibilidade de gerar horário para mais de uma data. Tá? Se você não for inscrito no nosso canal, quero te pedir para você aproveitar, se inscrever, ativar o sino das notificações para sempre ser informado de aula nova. Se ao final dessa aula você gostar, por favor, dá o seu like. E se não gostar, pode dar o seu dislike também. O importante é que você interaja e participe conosco. Compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a conteúdo gratuito, para que a gente mantenha o propósito do nosso canal e distribuir informação e juntos crescemos. Ok? Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, essa é a terceira aula da série, tá? Nós vamos vir aqui no nosso aplicativo, vamos criar uma página nova, vamos chamar de dashboard. Essa página em si, ela não vai ter layout nenhum não, tá? A gente só vai tratar do time slots para você ver uma segunda maneira que tem de agendamento avançado. Aí você pode aplicar ela na onde você for desenvolver, no teu site, no teu aplicativo mobile de celular, para você, para o seu cliente, né? Para cumprir o seu propósito. Então, a gente vai criar uma página chamada Time Slot, só para a gente deixar diferente, tá? Nós vamos, inicialmente, aqui da dashboard, vamos copiar esses campos aqui do pop-up. Vou pegar esse aqui também, tá? Não vai ser o pop-up, eu vou fazer direto na página, ok? Eu vou só copiar os campos aqui para adiantar a nossa aula. Copia. Cola. Né? Não, eu não queria o pop-up. Vou copiar só os itens só. Dashboard. Pop-up. Deixa eu fazer diferente aqui. Esse. Vamos selecionar aqui um por um, não tem problema não, isso é rápido. Acho que agora vai. Copia. E cola. Sim, veio todos eles. Vamos já colocar. Vamos colocar eles para cá, para o meio da página aqui. Deixa eu ver como é que tá ficando.
Vamos vir com o texto aqui, ó. Deixa eu ver o tamanho que está isso aqui. 94 por 25. Vamos deixar com 25 também? Não vou entrar. Eu vou utilizar aqui, ó. Esse aqui. O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos adicionar mais um botão, tá? Esse botão vai se chamar gerar datas. Deixa eu pegar a formatação daqui. Ctrl. Eita. Ctrl C. Ctrl V. Remove o layout dele, remove a condicional, né? Qual é a altura desse daqui? Vou deixar isso com 40 também. Isso aqui a gente pode deixar do tamanho da página, não tem problema. Vamos subir isso aqui agora, ó. Tá a fim de me sacanear, não tá não? Então vamos assim. Nós vamos vir com repetir grupo aqui. Eu vou pegar esse. Ctrl D. Vou jogar ele aqui. Ele vai se chamar repeat grupo lista de datas. Para a gente diferenciar, tá? Datas, time slots. Esse aqui vai ser repeat grupo lista de horários, time slots. Input hora inicial, time slot. Né? Mesma coisa os outros aqui, ó. Para diferenciar no workflow da nossa aplicação, tá? Para facilitar a gente encontrar. Time slot e hora final, time slot, última duração da consulta, time slot, intervalo da consulta, time slot, gerar datas, time slot, data em type que é abrir agendamento, time slot, botão gerar área de atendimento, time slot. E o botão salvar horário de atendimento, time slot. Nós temos que criar custom states, assim como na nossa página da dashboard, no nosso pop-up, existiam as custom states da mecânica de agendamento. Nós vamos fazer aqui também, tá? Nós vamos fazer direto na página aqui, porque os elementos aqui dessa aula estão direto na página. Eu estou fazendo em página separada, porque se eu colocasse lá na dashboard, na hora de fazer lá o workflow, ia confundir a cabeça de muita gente, entendeu? Então eu prefiro fazer separado para que a gente entenda. E também tem algumas diferenças na mecânica lá. A gente vai desenvolver a aula aqui e vai ver como funciona. Então vamos criar os custom states aqui. Quem se lembra os que estavam lá? Vai ser o cálculo de horas. Ele é do tipo date, lembra? Mais um. Data.
ele é do tipo number. Perdão, data não é number não. Data é data mesmo, tá? A diferença que vai entrar aqui é que agora ele vai ser uma lista, tá? No outro exemplo aqui que a gente tem, ele é só um dia, né? Aqui vai ser uma lista de datas que nós vamos gerar, que vai aparecer aqui no nosso repeating group. Certo? A duração que é number. Custom state de duração é number. O outro aqui, o hora inicial, é do tipo date. Hora final, também é do tipo date. Lista de horários, também é do tipo date. Então, conferindo o cálculo de horas, data é uma lista, né? No caso desse aqui, duração, number, hora final, data, hora inicial, data, lista de horários, data. Perfeito. Vou numerar eles aqui. 001 traço. O duração vai ser o 02 traço. Hora final e hora inicial também vai pertencer ao 02. E a lista de horários vai ser o 00. Fazendo da maneira que eu aprendi, tá, pessoal? Esse repeating group aqui, o conteúdo dele vai ser date. A gente vai fazer uma busca em time slots date, data no caso, né? Na célula, a gente vai apresentar o current cell date formatado como data. Ele estava formatado como hora lá no exemplo da segunda aula. Então a gente vai mudar aqui. Ó. Em vez de ser hora, custom. Deixa eu deletar isso aqui e colocar de novo. Esse é para aparecer a data. Nós vamos colocar em custom. E a gente vem aqui, ó. Pode deletar isso aqui. Mês, barra, ano. Isso, para ficar aqui, ó. 3/1/2024. Esse é o dia que eu estou gravando a aula. Esse outro aqui de baixo vai ser do tipo date, tá? A gente vai puxar ele em time slot, lista de horários. Não foi. Deixa eu conferir aqui. Ah, é porque o custom state aqui, ó, não tá como lista também, tá? Esse é como lista. No outro exemplo da aula 2, a gente configurou assim. Tem que ser assim para ele poder aceitar, tá? Ó. Lá. Clear. Time slot, lista de horários. Agora foi, tá vendo? E o conteúdo do texto que vai apresentar aqui vai ser o current cell data formatado como data e hora. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente deleta, tá? Formatado, vem custom, e aí nós vamos colocar aqui data e hora. Dia, mês, vírgula, ano, pode ser com 2 números só o ano, tá? A gente deleta até aqui, ó.
espaço, traço, espaço, e vamos deixar só hora e minuto, que é só o que importa que apareça pra gente aqui. Olha aqui, ó. 3/1/2024, 18h40. Ok? Vamos configurar esse botão de gerar datas agora. A gente vem no Workflow. Nós vamos setar o primeiro state aqui, Set State, na página, né, que é Time Slot, e vai ser o Data, certo? O valor dele vai ser o quê? A gente vai puxar em Time Slots, Data, a gente vem com Plus Item, da onde que a gente vai puxar o Plus Item? Do Date and Time Picker, abrir agendamento Time Slot, o seu valor. Tá? Vamos verificar aqui. Então, ó, vamos selecionar o dia de hoje. Gera. Não apareceu aqui. Deixa eu ver a configuração. Ele já gerou a primeira, mas acho que é o tamanho aqui do texto que não está aparecendo. Deixa eu ver. Vou diminuir aqui para 5 colunas. Para poder caber, né? Vamos lá. Deixa eu ver agora. Ó. Vamos gerar dia 4. Tá vendo? Ó, ele vai girando as datas que você quer. Pode ser aleatório, tá? Você que vai decidir quando você vai agendar. Ó. A gente já está gerando as datas de atendimento aqui do profissional. Certo? Ele não vai ver essa mecânica não, ele só vai ver lá o nome dele e tal na página, vai ter esses elementos aqui, tá? A mecânica ele não vê, ele vai ver isso aqui que a gente está construindo para ele. Deixa eu aproveitar aqui para dar uma diferenciada, vou colocar da cor branca o texto e vou colocar um plano de fundo aqui, ó. Vamos ver como fica agora. Isso, tá bom. Qualquer data que você escolher aqui, ó, ele gera. Ok? Vamos configurar agora aqui o nosso agendamento para esse tipo de coisa, que é diferente aqui, tá? Aqui dentro desse sistema aqui nós vamos incluir as datas que a gente selecionar. Ele vai gerar os horários para os dias e para os horários que a gente setar aqui. Vamos jogar aqui na página os dois plugins que a gente vai usar, o Easy For, igual lá no pop-up, tá? E o Easy Wire. Quando a gente clicar no botão gerar atendimento, a gente vai dar um Start no Easy For, tá? Easy For A, que a gente jogou lá na página. E o que vai ser o conteúdo dele? Vai ser repeat em grupo, lista de horários, lista de datas, count, tá? E ele vai contar em cima de 1 em 1, na sequência, tá? O increase, decrease, o valor de 1 faz a indicação de que ele vai fazer o passo de criação em sequência, sequencial, tá? E ele vai contar, tá? Por quê? Porque ele vai saber que quantas datas eu colocar aqui, eu for adicionando, ele vai ter que fazer esse looping. A quantidade de datas que estiver aqui, por exemplo, eu tenho 4 datas aqui nesse exemplo inicial, ele vai fazer o looping de gerar datas e horários 4 vezes. É por isso que ele conta aqui no set state inicial, tá? De gerar horário. E isso aqui é dentro do Easy for A. A gente vai configurar o Easy for A agora, tá? O Easy for. Ah, porque ele não está renomeado. Tá? Como é só um elemento aqui, eu vou deixar assim para a gente seguir a aula. Você pode colocar o nome que você quiser aqui, tá? Vamos configurar ele agora, tá? A gente vem aqui, ó, elemento, Easy for, tá? Easy for A. Vamos criar os states dele aqui agora, tá? Então, o primeiro set state que a gente vai criar, ó, é em time slot, vai ser o duração, tá? O valor dele vai ser o quê?
vai ser o input duração consulta, o seu valor, mais o que, pessoal? O que a gente tem aqui? A duração da consulta mais o intervalo para fechar a hora no nosso cálculo, né? Então aqui, ó, mais input intervalo consulta time slot o seu valor, certo? Esse é o primeiro state aqui. Nós vamos vir com o outro. O segundo vai ser hora inicial. É o mesmo processo da aula anterior, tá? Em que o repeat em grupo, lista de horários, peraí, deixa eu conferir aqui, lista de horários, não é o lista de horários não, é o lista de datas, certo? Aí a gente puxa aqui item, qual item que a gente quer? This is for index, tá? Que é o que a gente fez aqui no gerar, certo? Aí o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai mudar change hours para o quê? Para o valor do input, hora inicial, time slot, o seu valor, certo? O mesmo processo da aula 2. A gente vai fazer um change minutes to input, minuto inicial, time slot, o seu valor, e change seconds, né? Como a gente não utiliza, a gente vai botar igual a outra aula, o valor de zero. Vamos repetir o mesmo processo para o hora final. Vamos lá? Repeat em grupo, lista de datas, certo? Item. Ai, desculpa. This is for index, tá? Change minutes, change hours to input, hora final, time slot, o seu valor. Change minutes to input, minuto final, time slot, o seu valor. E change seconds to zero, valor de zero, tá? Tudo é para zero. Mude o horário para o valor do intervalo de hora final, mude o minuto para o valor de intervalo do input minuto final. Tá? Vamos colocar mais um set state aqui, que vai ficar em branco, mas ele tem que entrar, que é o cálculo de horas. Tá? Vamos setar outro state aqui. Tá vendo que a configuração desse workflow é diferente do outro, né? Então a gente vem aqui, ó, element actions, set state, o time slot, que é o nosso custom state da página. Aqui vai ser a lista de horários, tá? E o valor dela a gente vai puxar em time slot na nossa página. Lista de horários, o state lista de horários, a gente dá um plus item nele. Vai novamente em time slots, tá? E aí a gente puxa o hora inicial. Feito isso, nós vamos colocar vamos dar um start no easy while, tá? Easy while A. Essa é a configuração que a gente tem que fazer para o easy for, tá certo? Vamos configurar agora o easy while, tá? Elemento, easy while loop, easy while A. Deixa eu ver se ele fez a mecânica do easy for aqui, tá? Vamos lá, vamos escolher uma data aqui, né? Duas datas. Hora inicial 8 horas, minuto 0, hora final 18, minuto 0, duração da consulta 50 minutos ou 60 minutos, tanto faz, tá?
Ele vai calcular a hora fechada, gerar horário. Ele fez aqui, só que não apareceu. Deve estar a mesma coisa aqui. Ó. Deixa eu ver. Qual o tamanho disso aqui? 94. Vamos deixar isso com 95. Que vai caber aqui. E vamos colocar esse repeat loop para 5 colunas também. Aí cabe o nosso texto dentro aqui, né? Vamos ver agora aqui. Vamos colocar 16 horas. Deixa eu configurar isso aqui. Aqui é só horário, tá? Não, não é só horário não. Espera aí. Vou colocar 4 aqui, né? Deixa eu ver. Se assim aparece. Deixa eu diminuir o tamanho aqui também. Da fonte. Vou deixar com 12 aqui. E você está centralizado? Tá centralizado. Deixa eu ver. Gerou, certo? O que não apareceu? Deixa eu colocar com 2 datas aqui para ver. Só apareceu a primeira. Por quê? Porque está configurado por enquanto só o easy fora loop, tá? E a gente não colocou para ele fazer o looping ainda. Ele só está fazendo a primeira mecânica, tá? Vamos colocar para ele fazer o looping para gerar os outros horários completos do dia e do outro dia também. A gente vai configurar agora o easy while. O primeiro state que nós vamos colocar aqui no easy while, a gente vai puxar do time slot da página, tá? Vai ser o cálculo horas, tá? Que ele vai calcular o total de horas. A gente puxa ele do nosso state na página time slot, lista de horários, tá? Agora que vem os horários. Last item, tá? O último item. E aí nós vamos ter que somar no último item os minutos, ó, mais minutes, que a gente vai puxar do time slot, duração. Então, para fazer a primeira sequência, ele vai puxar no nosso state da lista de horários, o último item ele vai somar a duração. Tá? O segundo passo, nós vamos setar outro state, tá? Puxando da página também. Aqui a gente vai colocar a lista de horários, tá? E nós vamos puxar ele da nossa página. Vamos puxar o state da lista de horários. Vamos dar um plus item em cima dela. Tá? Novamente no nosso time slot, cálculo de horas. Terceira etapa, a gente vai jogar um loop no easy while, tá? Next loop, o easy while. Só que ele vai acontecer sobre uma condição, tá? A gente vai vir aqui, ó, copiar essa expressão. Cola aqui, que é a mesma coisa, tá? Time slot, lista de horários, last item, mais minutes, time slot, duração. Só que
ele tem que ser menor que time slot, hora final. O que é isso, pessoal? Ele vai fazer a mecânica aqui para criar os horários com as datas, tá? E ele vai fazer o looping. Tá? Essa mecânica aqui que a gente colocou, ele cria o primeiro horário que a gente viu, certo? No EasyWhile, ele vai fazer o cálculo de horas, a lista de horários e depois vai fazer o looping. Só que o looping só vai ocorrer até o ponto em que o último horário setado no campo aqui não ultrapasse, tá? Nós vamos colocar agora um looping também, ó, element actions, nest loop a easy for. A gente copia essa condicional aqui, ó, cola aqui, e nós vamos fazer uma mudança aqui agora. A mudança é a seguinte, tá? Time slot, lista de horários, last item, mais minutes, puxa no custom state de duração, em que ele for, em vez de ser menor agora, ele vai ser maior, duração é maior. Só que o duração mais um, que vai ser mais um minuto, tá? Deixa eu colocar no lugar certo aqui. Mais um. Ele tem que ser maior, tá? Nesse caso, que o time slot 2, hora final. O que isso significa? Depois que ele fizer a geração de horários para aquele dia e ele chegar no limite setado aqui, digamos que seja a hora final 18 horas, o minuto zero, ele vai entender que quando for 18 e 1, ele, encerrou aqui. Ele vai gerar os horários do outro dia e assim subsequente. Beleza? É assim que funciona isso. Vamos ver na prática isso aqui. Vou dar um refresh na página aqui para que isso aqui entre. Tem que ficar azul. Vocês entenderam? Depois que ele fizer a mecânica aqui, tá? Depois que ele fizer a mecânica dos states, tanto no easy loop quanto no easy while, ele vai dar um loop no easy while para fazer a sequência de cálculos e vai dar um loop no easy loop for. Tá? Fica assim, ó. Quando ele entender que tem mais de um dia aqui, ó, ele vai gerar todos os horários lá embaixo. Vou colocando o dia 11 aqui. Hora inicial 8, minuto 0, hora final 19 horas, minuto 0, 60 minutos o tamanho da consulta, sem intervalo. Ele gerou aqui. Deixa eu ver se não está aparecendo os outros aqui, tá? Porque ele fez o que a gente quer, ó. No dia 3, todos os horários, das 8 da manhã, tá? Só que de 19 horas não tem que gerar, pera aí. Deixa eu fazer uma alteração nesse repeat grupo aqui. Vou aumentar o tamanho da nossa página para 750, tá? Vou descer esse botão aqui. O salvar a gente vai ficar para outra aula, tá? Vamos colocar aqui sem limite de linha. Qual é a altura do texto? 25. Então vamos colocar a linha dele com tamanho também de 25. Deixa eu ver agora aqui. Oito, 0, 15, 0.
Ele criou só de um dia. Tá? Deixa eu conferir aqui. Time slot, consulta time slot, easy while, easy for, lista de horário, aqui eles usam loop, é lista de data, né? Gerar horário, data plus, gerar horário, atendimento time slot, start easy for. Eu acho que o erro está aqui, ó. Não é lista de horários, tá? É no repeat loop, lista de datas. Ele tem que contar as datas, não os horários. Os horários ele vai gerar aqui, ó, no while loop. Vamos conferir agora se ele vai gerar dos dias corretos. Eu posso, para caber na página aqui, para não ficar rolando página, que também isso também é toque. Vou tirar o número de linhas, o limite de linhas, né? Aqui está com quanto de altura? 25. Vou deixar no repetir grupo com 25 também, a altura da linha. Vamos deixar só com duas aqui. Vou jogar isso para cima agora. Acho que está chovendo aqui, está um barulhinho gostoso de chuva. Deixa eu ver. Dia 4, dia 5, dia 10. Vamos ver. Justo. Tá vendo, pessoal? Gerou todos os horários. Ó. Do dia 4, começa às 8 horas, 8, 9, 10, 11. Vai até às 15 horas, que é o limite que eu citei aqui é às 16, certo? Ele entra dia 5, ó, começa dia 8, 9, 10, tá vendo? Se a gente quiser ver isso no passo a passo, é só fazer isso aqui, ó. Carrega a página aqui no modo de depuração, tá? Vamos colocar passo a passo. Deixa eu ver aqui. Dia 3, gera. Tá vendo? Ele mostrou que a gente já pressionou o botão aqui. Vamos botar para rodar aqui, ó. Dia 4, dia 5. Tá vendo? Ele está mostrando aqui, ó. Vamos mostrar de novo passo a passo. 8, 0, 16, 0, 60, 0 e gerar. Ó. Vamos rodando aqui agora. No próximo. Ele abriu o Easy For, tá? Ó. E vai abrir a sequência de states aqui. Vai aparecer aqui o que ele for fazendo, ó. Calculou a duração da nossa aula, tá? Da hora, que é o input de consulta mais o input de intervalo. Ele somou os dois, deu 60. A hora inicial, dia 3 de janeiro de 2024, às 8 horas. A hora final, no segundo custom state, dia 3 de janeiro do nosso primeiro dia aqui, que a gente selecionou, às 4 horas PM, às 16 horas. Criou a primeira lista de horários, iniciou o while, tá? Dentro do while, os custom state agora, ó. A sequência de horas, né? Ó, janeiro 3, ele está criando os outros horários, ó. Certo? E assim ele encerra, ó. Entendeu como é que funciona a mecânica dele? Como é que ele interpreta isso? Ó? Ele vai fazendo um por um. Ó. Das 11 horas. Está fazendo loop. Ó, do meio-dia. Vai até as 16 horas. Então tem que gerar até as 15 horas aqui. Ó. 1 hora. 2 horas, que seriam 14 horas. 3 horas, que seriam 15 horas. Ele tem que pular para o dia 4. Apresentou todas as horas que ele criou no dia 3, tá?
Vai pular para o dia 4 agora. Ó. Calculou a hora, ele repete todo o processo, nesses dois loopings que a gente colocou aqui. Ó. No looping do easy while e no looping do easy for. E quando ele vê que a duração desses horários, mais um minuto, ultrapassa a hora final setada no nosso campo aqui, ele pula para o próximo dia. Tá vendo? Ele fez do dia 3, ele vai fazer do dia 4 agora. Beleza, pessoal? Entendeu como é que funciona a mecânica? Com a depuração, a gente consegue ver o passo a passo aqui do que ele está fazendo em cima do que a gente pediu. Ok? Se você quiser fazer aí por conta própria salvar o horário, é só você repetir o passo lá da aula anterior que você faz a criação, tá? Eu acho que eu deixei aqui preparado já o time slot, não. A gente vai criar campos aqui depois, tá? Igual o agendamento, e a gente vai salvar isso. Ok? Se gostou, mais uma vez, quero te pedir para você dar o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike, não tem problema. Eu quero que você participe e interaja com a gente. Pode botar a tua dúvida no comentário lá, sugestão, crítica, elogio, o que você quiser. Entra lá nos grupos de discussão. A gente tem grupo no Facebook da Rincon Informática, no WhatsApp da Rincon Informática, no Telegram, e nós temos a página no Instagram, que é o Rincon Informática também. São as maneiras de se comunicar comigo. Tem também o e-mail do canal rinconinformática@gmail.com. Todos esses canais conseguem falar comigo. Muito obrigado a todos. Se não for inscrito, quero te pedir para você aproveitar, se inscrever, ativar o sino das notificações e compartilhar o nosso conteúdo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, pessoal.